Pois é, galera, o papo hoje é quente. MC Pose do Rodo, aquele funkeiro que ostenta mais ouro que pirata em filme, foi preso na madrugada do dia 29 de maio de 2025, na mansão dele, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil chegou com tudo, com um mandado de prisão na mão, tudo mais, acusando o cara de apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas, né? E também com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, que no caso é o Comando Vermelho. Olha, eu acho que se nós fizermos uma análise de comparação com o tipo de tratamento que é dado por um cantor de funk, de rap, e a comparação com outras figuras que também são famosas e que recentemente na mídia tiveram destaque por participar de... Agora, imagina a cena, o Pose, que provavelmente estava sonhando com o próximo hit, acorda com a polícia batendo na sua porta. Parece enredo de filme policial, mas é vida real mostrar pra vocês aqui o videozinho. A operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, não estava de brincadeira. Levaram joias, celulares e até uma BMW X6 avaliada em R$880 mil. Investigações de CPI, é evidente que a fórmula é completamente díspare. E me parece que existem duas análises aí para ser feitas acerca de perseguição. Uma em relação à pessoa física, Marlon, e outra em relação a pessoas negras que fazem parte de expressões artísticas tidas como periféricas. Mas a polícia alegou que tem investigações contundentes, que ele recentemente lançou inclusive uma música que fala dessa... E sabe o que mais? Algumas joias tinham símbolos que, segundo a polícia, representavam ali a facção Comando Vermelho. Sério mesmo, Pose, quando você arruma um joalheiro, por exemplo, né, onde é que ele arruma um joalheiro para poder fazer um pingente facção? Essa é uma dúvida que eu fiquei aqui, né, pensando. A história é séria, mas tem um quê de trágico, podemos dizer assim, né? Porque parece que o cara achava que estava intocável, dançando no palco com um fuzil ali no meio da plateia e tudo mais. A polícia disse que os shows dele eram tipo uma espécie de vitrine gigante do tráfico, né? Com traficantes armados fazendo a segurança dele, podemos dizer assim. Enquanto isso, a defesa do Pose jura que é tudo perseguição e que ele é só um artista contando histórias. Vou mostrar o vídeo do advogado deles aqui pra vocês. Briga entre facções da Zona Oeste. Eu desconheço essa música, também não tive presente na manifestação da Polícia Civil, mas como eu falei anteriormente, a própria análise se uma música é ou não é parte de um crime como o de apologia, me parece que ela jamais poderia ser feita. Olha, eu acho que se nós fizermos uma análise de comparação com o tipo de tratamento que é dado para um cantor de funk, de rap, e a comparação com outras figuras que também são famosas e que recentemente na mídia tiveram destaque por participar de investigações de CPI, é evidente que a forma é completamente dispare. E me parece que existem duas análises aí para ser feitas acerca de perseguição. Uma em relação à pessoa física, Marlon, e outra em relação a pessoas negras que fazem parte de expressões artísticas tidas como periféricas. Mas a polícia alegou que tem investigações contundentes, que ele recentemente lançou inclusive uma música que fala dessa briga entre facções das ONUs. Eu desconheço essa música, também não tive presente na manifestação da Polícia Civil, mas como eu falei anteriormente, a própria análise se uma música é ou não é parte de um crime como o de apologia, me parece que ela jamais poderia ser feita. E o pessoal da esquerda, é claro, tá gritando censura, racismo institucional, blá blá blá, como se o Código Penal brasileiro tivesse cor ou preferência política. O que pegou mesmo foi um show na Cidade de Deus no dia 19 de maio desse ano, que virou o estupim dessa confusão toda. Vídeos acabam mostrando traficantes com fuzil apontados pro céu e tal dançando, enquanto o Pose mandava ali as suas rimas, os seus funks. Pois é, galera, o papo hoje é quente. MC Pose do Rodo, aquele funkeiro que ostenta mais ouro que pirata em filme, foi preso na madrugada do dia 29 de maio de 2025, na mansão dele, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil chegou com tudo, com um mandado de prisão na mão, tudo mais, acusando o cara de apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas, né? E também com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, que no caso é o Comando Vermelho. Agora, imagina a cena, o Pose, que provavelmente estava sonhando com o próximo hit, acorda com a polícia batendo na sua porta.
Parece enredo de filme policial, mas é vida real mostrar pra vocês aqui o videozinho. A operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, não estava de brincadeira. Levaram joias, celulares e até uma BMW X6 avaliada em R$880 mil. E sabe o que mais? Algumas joias tinham símbolos que, segundo a polícia, representavam ali a facção Comando Vermelho. Sério mesmo, Pose, quando você arruma um joalheiro, por exemplo, né, onde é que ele arruma um joalheiro para poder fazer um pingente facção? Essa é uma dúvida que eu fiquei aqui, né, pensando. A história é séria, mas tem um quê de trágico, podemos dizer assim, né? Porque parece que o cara achava que estava intocável, dançando no palco com um fuzil ali no meio da plateia e tudo mais. A polícia disse que os shows dele eram tipo uma espécie de vitrine gigante do tráfico, né, com traficantes armados fazendo a segurança dele, podemos dizer assim. Enquanto isso, a defesa do Pose jura que é tudo perseguição e que ele é só um artista contando histórias. Vou mostrar o vídeo do advogado deles aqui pra vocês. Olha, eu acho que se nós fizermos uma análise de comparação com o tipo de tratamento que é dado para um cantor de funk, de rap, e a comparação com outras figuras que também são famosas e que recentemente na mídia tiveram destaque por participar de investigações de CPI, é evidente que a forma é completamente dispare. E me parece que existem duas análises aí para ser feitas acerca de perseguição. Uma em relação à pessoa física, Marlon, e outra em relação a pessoas negras que fazem parte de expressões artísticas tidas como periféricas. Mas a polícia alegou que tem investigações contundentes, que ele recentemente lançou inclusive uma música que fala dessa briga entre facções das ONUs. Eu desconheço essa música, também não tive presente na manifestação da Polícia Civil, mas como eu falei anteriormente, a própria análise se uma música é ou não é parte de um crime como o de apologia, me parece que ela jamais poderia ser feita. E o pessoal da esquerda, é claro, tá gritando censura, racismo institucional, blá blá blá, como se o Código Penal brasileiro tivesse cor ou preferência política. O que pegou mesmo foi um show na Cidade de Deus no dia 19 de maio desse ano, que virou o estupim dessa confusão toda. Vídeos acabam mostrando traficantes com fuzil apontados pro céu e tal dançando, enquanto o Pose mandava ali as suas rimas, os seus funks. Horas depois, um policial do CORE morreu numa operação da comunidade. Coincidência? A polícia acha que não. Eles dizem que a música do Pose, tipo Respeito, CV, e Nós tem Glock, tem AK-62 com mira laser e tudo mais, olha o nome da música pessoal, são mais do que simples letras, são propaganda escancarada do crime, da facção. O delegado Felipe Cury, que é chefe da Polícia Civil, foi bem enfático, diga-se de passagem. Ele disse que as músicas do MC Pose são mais perigosas do que um tiro de fuzil porque alcançam milhões de pessoas. Imagina o poder de uma rima que é tão mais letal do que uma bala. A defesa, claro, como você viu, insiste que é tudo ficção, que o Pose está apenas refletindo e contando a realidade. Beleza, mas quando a realidade inclui shows financiados por facção, traficantes, etc, 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 talvez seja a hora de repensar o conceito de arte, não é mesmo? A esquerda, como eu sempre venho falando, adora romantizar isso dizendo que é a voz da periferia, a voz do gueto, do favelado, do preto, tal, não sei o que, mas sério, desde quando a voz da periferia precisa de fuzil para se expressar? O Pose tem 15 milhões de seguidores no Instagram. Ele já fez músicas com o Felipe Ret e tudo mais, mas parece que o talento dele para arrumar encrenca é maior que o talento para música. E enquanto os fãs ficam chorando nas redes, a polícia tá de olho nos financiadores desses bailes. Será que vem mais nome importante por aí? Bom, eu não duvido, né? Quero saber sua opinião aí nos comentários. Agora, bora falar das músicas, né? Porque é aí que o caldo acaba engrossando. A polícia listou várias faixas do Pose que, segundo eles, são hinos do Comando Vermelho. Tem uma que diz, fala que é a tropa do Comando Vermelho, nosso fuzil tá demais. E tem outra que diz, bandido faixa preta, na Cidade de Deus, cita as armas como a Glock e a AK-47. Tem até uma música que meio que presta homenagem a traficantes que morreram. É como se fossem figuras que devem ser ovacionadas.
Sério mesmo, né? Será que ele não podia cantar sobre amor, sobre mulheres? Tem tanto tempo para ele falar e ele vai falar logo disso. A polícia diz que essas letras incitam a violência e confronto entre facções. Como, por exemplo, as facções que tem ali no Rio e tal, CV, ADTCP. E não é só papo, não. Os shows do Pose são em áreas dominadas pelo CV, com traficantes armados garantindo a segurança. Parece mais um evento corporativo do crime organizado do que uma festa, um baile funk. A Polícia Civil ainda está mostrando que esses shows são uma máquina de lavar dinheiro do tráfico, que os lucros são revertidos para comprar mais drogas e armas. Enquanto isso, a defesa do Pose grita: liberdade artística. Liberdade artística é uma coisa, galera. Mas quando sua arte vira trilha sonora de facção, o buraco é muito mais embaixo. É necessário repensar isso aí. E a esquerda, como sempre, tá lá defendendo a situação como se o artigo 287 do Código Penal, que fala de apologia ao crime, fosse apenas um mero detalhe, que tá ali para enfeitar. Essa não é a primeira vez que o MC Pose se mete em confusão. Vamos voltar um pouco no tempo. No ano de 2019, ele foi preso em Sorriso, lá no Mato Grosso, por tráfico de drogas, apologia ao crime e até corrupção de menores. Tinha adolescente bebendo e usando droga no baile dele. E em 2020, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou ele por associação ao tráfico de drogas, mas a defesa conseguiu reverter. E no ano passado, a esposa dele, Vivi Noronha, entrou na dança dessa questão aí de criminalidade e tal, com a Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais. Parece que o casal Pose é tipo o Bonnie e Clyde do funk, né? Podemos dizer assim, um Bonnie e Clyde do piniquim, só que com mais cordões de ouro e menos tiroteios nos bancos. Aliás, falando em ouro, a polícia acabou apreendendo várias joias na casa do MC Pose, tudo com símbolo de facção. Agora, imagina o joalheiro, né? Ele chega pro Pose e fala: ô Pose, cê quer um pingente de coração ou um fuzil estilizado? Um fuzil bem assim da hora, mano. E tem mais, né? Um dos celulares apreendidos tinha uma capinha com desenho de arma, bem sutil, né? Ele disfarça muito bem. Enquanto isso, o Pose, ao ser transferido para Políndia, soltou que isso era perseguição, etc, etc, etc. Meu amigo, com vídeo de traficante armado no show dele, é epicamente difícil acreditar nessa história de perseguição. A defesa tá prometendo habeas corpus, né? Mas com tantas provas, vai precisar de mais do que um advogado bom, talvez até de um milagre para tirar ele da cadeia agora. A equipe do Pose, claro, não perdeu tempo e correu pro Instagram para dizer que é tudo perseguição, é racismo institucional e parará, 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 parará. Enfim, agora eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários, beleza? É novo? Se inscreve, ativa o sininho, tô esperando você no nosso próximo encontro. Tchau.